Sejam todos bem-vindos a mais um programa Philos Off, transmitido pela Web TV Espiritismo. O nosso tema de hoje é a liberdade e a essência da fidelidade ao caminho. Bem, sempre foi o nosso objetivo e sempre será o nosso objetivo tentar dialogar de alguma forma, fazer esse diálogo entre a doutrina espírita e outras filosofias não espíritas para podermos, de alguma forma, embasar aquilo que nós vamos falar. Nós vamos falar um pouco sobre a liberdade, vamos falar um pouco sobre essa essência de fidelidade ao caminho, o que seria essa fidelidade. Não vamos falar aqui sobre a fidelidade entre os casais de hipótese alguma, é trazer reflexões sobre o caminho que nós devemos seguir enquanto verdade. Portanto, vamos começar por uma citação de O Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos traz o seguinte, na sua introdução, que o homem possui 3 essências. Essas essências são o corpo, a alma, que é o ser imaterial, seria a ligação também seria a outra essência, o fio que une a alma ao corpo, que nós conhecemos como perispírito. Esse princípio, que é o perispírito, é ele responsável pela ligação do corpo com o próprio espírito. Pessoal, nós temos que analisar também a doutrina materialista e fazer reflexões quanto àquilo que ela pensa sobre o que é liberdade. Para a doutrina materialista, o homem é livre para usar a sua razão da forma que ele bem entender. Se nós formos observar desse ponto de vista, o homem pode pensar o que ele bem entender, o homem pode agir da forma que ele bem entender, sem ter a preocupação de causar dano a quem quer que seja. A visão espírita não vê dessa forma. Na visão espírita, o homem tem suas responsabilidades perante aquilo que ele pensa. Então, ele tem direitos e tem também deveres. São esses deveres que limitam a ação do homem aqui na Terra e também do espírito no plano espiritual. Uma outra concepção que traz a doutrina materialista é que o homem ele é dono absoluto do seu corpo. Será que é mesmo dono absoluto do seu corpo? Então, se nós fizermos uma reflexão em torno desse pensamento, veremos aí algumas incongruências. Por quê? Quem se manifesta no plano material é o corpo. O corpo pensa? Aonde está esse pensamento? Segundo Descartes, esse pensamento está fora do próprio corpo. Esse pensamento é ele que dá vida ao corpo. O cérebro aí seria basicamente um órgão responsável pela transmissão do pensamento do espírito. Ou seja, então é o espírito responsável pelas ações do homem. Aí nós podemos aqui analisar o princípio da doutrina espírita com relação à liberdade, quando ele vai dizer: o homem não possui liberdade absoluta, nem pensamento, nem na ação. Ou seja, se analisando de forma muito didática, vamos observar que se nós temos total liberdade para agirmos, então temos liberdade também para voar, temos liberdade também para fazer aquilo que o nosso pensamento deseja. Mas eu vou mais além. O pensamento, ele tem total liberdade? Você pode pensar da forma que você bem entender? Talvez você pense que tenha liberdade, mas, de acordo com a visão espírita, até no pensamento nós temos as nossas limitações, pois não podemos pensar em tudo porque não temos conhecimento para tal. Então, de alguma forma, nós temos essa limitação e há aí
uma liberdade relativa. Liberdade absoluta, só o Criador teria. Não existe pensamento fora da alma. Isso é importante, deixando bem claro que o que pensa é o espírito e não o corpo. Voltando àquela questão de Descartes, quando Descartes vai dizer: penso, logo existo. Se eu pensei, é porque eu existo de alguma forma, derrubando aquela tese materialista de que, nós já falamos sobre isso aqui, de que o homem, o corpo, morre-se o corpo, morre-se o homem. Esse é um pensamento que nós já citamos de Nietzsche. E não é bem dessa forma. Morre-se o corpo, morre-se apenas o corpo e não a alma, aquela que dá vida e que anima o próprio corpo. De acordo com o pensamento da doutrina espírita, na questão 833, que nós vamos dar uma observada nessa questão, vai dizer o seguinte: existe no homem alguma coisa que se escape de todo constrangimento e lhe conceda plena liberdade? A resposta dos espíritos, elas são bem diretas. É através do pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limites, porque para o pensamento não existem obstáculos. Pode-se impedir a manifestação da liberdade, mas não se pode impedir ninguém de pensar. Então, nessa colocação do Livro dos Espíritos, nós podemos observar que o pensamento, ele viaja onde nós queremos, mas quando eu me refiro que nós temos uma certa limitação no pensamento, é de poder pensar, por exemplo, naquilo que pensa Deus, naquilo que pensa um espírito puro. Então, desse ponto de vista, nós temos aí uma certa limitação. Então, o pensamento, ele pode ser absoluto para mim, mas não para Deus. A minha ação, ela tem limites e serve a toda uma questão de ordem divina, todo um código divino. Na questão 834, nós vamos ter uma sequência desse pensamento, deixando mais claro sobre a ação do pensamento. Quando ele diz: o homem é responsável pelo pensamento, essa questão é bem interessante, que vai servir para nortear as nossas ações durante a nossa vida enquanto encarnado e enquanto desencarnado. A resposta: é possível diante de Deus. Apenas Ele pode saber o que o homem está pensando. E Ele o condena ou absolve segundo sua justiça. Portanto, meus caros amigos, nós temos uma grande responsabilidade por aquilo que nós pensamos. Se pegarmos de forma didática e colocarmos o pensamento como uma energia, apesar de não sê-lo, mas de forma didática, o pensamento, ele viaja no espaço e ele atinge várias partes do mundo e do universo. Portanto, aí nós podemos observar que o pensamento, ele vai influenciar em outros pensamentos. Por isso que nós muitas vezes falamos que alguém está sob a influência espiritual, alguém está sob a influência de obsessão. O que seria isso? A ação de um espírito, tanto encarnado como desencarnado, agindo sobre a liberdade de pensar daquela pessoa que está encarnada ou daquele espírito que está desencarnado. Podemos ver aí que, então, o homem tem responsabilidade para com os seus pensamentos, deixando claro que todas as nossas ações relacionadas ao pensamento, ela deve ser bem gerida para que nós tenhamos aí uma vida mais feliz, sem nos perturbarmos e sem perturbarmos outras pessoas. Então, é muito importante educarmos os nossos pensamentos. Neste livro que eu peguei como base de epíteto, mas não é de epíteto, na verdade é de Sharon Lebel, que é A Arte de Viver, um livro muito conhecido e disponível aí nas
redes sociais, né, para quem quiser adquiri-lo, ele vai trazer um pensamento que é da seguinte forma: a liberdade não é o direito ou a capacidade de fazer o que quer. Vem dos limites tanto individual como dos limites divinos. Deus, como ser supremo do universo, causa primária de todas as coisas, como está escrito lá na questão 1 do Livro dos Espíritos, ele nos dá direitos, mas também nos concede aí os deveres, as coisas que nós devemos cumprir para não violarmos os seus códigos, que não são códigos escritos muitas vezes em lugar nenhum. Esses códigos, eles estão na nossa própria consciência. Observe quando nós fazemos algo de errado e quando temos essa luz que toca a nossa consciência, percebemos que fizemos uma besteira, fizemos algo equivocado. E aí vem a cobrança para podermos ou corrigir, ou então a cobrança ela fica só ali muitas vezes no mundo fictício, né? Fictício, levando a gente a compreender que aquilo que nós não cometemos não é equívoco nenhum. Então é como se nós estivéssemos com a mente turva, não compreendendo aquela realidade, sendo aí aquela ação ou aquele desejo que nós buscamos, algo que não é real para nós e que nós acreditamos como realidade, como algo real. Então, só lembrando de Aristóteles, que vai dizer que só o amor é real. Então é interessante esse pensamento. Só o amor é real. Só o bem, melhor dizendo, é real. Porque as outras coisas não são reais, segundo esse pensador. Porque nada disso é eterno, né? Então, analisando esse pensamento, a gente vai encontrar que real é só aquilo que dura para sempre. Mais à frente, ainda nesse livro, o Sharon Lebel, interpretando esse pensamento, ou os pensamentos de Epíteto, esse grande filósofo estoico, ele vai dizer, a arte, na arte de viver, melhor dizendo, se é liberdade o que você procura, então não deseje nada e rejeite tudo que depende dos outros. Se nós queremos liberdade, ele pede para que nós não deseje nada e rejeite tudo. Caso contrário, nós seremos meros escravos daquilo que nós desejamos. Isso é uma verdade. Porque se nós desejamos algo, atingimos esse objetivo e não paramos por aí, porque o desejo ele é bom enquanto nos satisfaça em estado de espírito, não em estado físico. Apesar que nós estamos encarnados, estamos numa posição que precisamos da matéria para sobreviver, mas não nos tornarmos, de hipótese alguma, escravos desses desejos, escravo da matéria. E a essência da fidelidade do caminho. Eu recordo aqui do pensamento de Lao Tse, lá no seu livro, na sua obra Tao Te Ching, e essa obra vai trazer uma reflexão muito interessante acerca do que é o caminho. O caminho para Lao Tse seria Deus, ele dá várias definições. Seria o absoluto, seria o infinito, seria a essência cósmica, o insondável e por aí vai. Então ele vai trazendo essas inúmeras definições sobre o que é o caminho. E porventura, será que nós estamos buscando esse caminho? Esse caminho que é do absoluto, da divindade? Se nós buscamos esse caminho, nós estamos ascendendo a uma vida melhor, a uma vida de reflexões, de plena harmonia entre nós e a própria natureza, as coisas que nos rodeiam, que nos circundam, sem desejá-las em abundância, sem causar estragos nem para nós, nem para o outro. Só um detalhe, só para a gente perceber o quanto um desejo pode ser
deletério para nós. Eu desejo algo e não consigo, eu frustro. Eu me frustro. Ou seja, eu desejo algo e eu consigo, e essa realização me torna uma pessoa pior, me torna escravo desse objeto de desejo. Então, não foi bom esse desejo, esse tipo de desejo material. Epíteto, mais uma vez, nessa obra, vai dizer o seguinte: a essência da fidelidade está, antes de tudo, em manter as opiniões e atitudes corretas em relação ao supremo, ao elementar. Isso é a essência da fidelidade para Epíteto. Mantermos uma retidão com relação ao nosso pensamento e um desejo voltado sempre para o bem. Quando nós agimos fora dessa caixa, fora desse pensamento que é um pensamento racional, que é aquilo que nos leva à verdadeira felicidade, nos leva ao encontro com essa essência ao caminho, porque quando nós nos dirigimos por um caminho reto, nada, e quando temos aquilo como verdade, já traçado um objetivo muito acima das nossas metas materiais, nada mais é capaz de demolir os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos desejos no bem, nada mais é capaz de nos desviar desse objetivo maior. Quando o objetivo realmente é sublime, quando o objetivo é moral, porque as bases que nos sedimentam, elas são sólidas. Já não nos perturbamos mais com o exterior, como vai dizer o próprio Epíteto. Como, por exemplo, eu recordo de uma situação ocorrida com Gandhi, e Gandhi vai dizer o seguinte, que quando ele estava em um aeroporto, que ia participar de uma reunião com a rainha da Inglaterra, alguma pessoa se aproximou de Gandhi, ele estava admirando uma vitrine cheia de joias, e uma pessoa, um comissário da rainha, chegou para ele e disse: "Seu Gandhi desejou algo?" E Gandhi vai dizer o seguinte: "Não, só estou observando tantas coisas que existem no mundo e que as pessoas matam e morrem por isso, e eu não mais preciso disso aqui." Então, a resposta mais incrível e mais sábia que uma pessoa pode dar. E vivenciar, porque ele viveu. Né? Viveu, ele vivenciou esse pensamento. Então, o mais importante é vivermos em ação plena, sem nos perturbarmos nem com aquilo que temos, nem com aquilo que não temos. Agora, como nós conseguimos isso? Seguindo o caminho, temos como metas, tendo como meta um caminho justo. Se eu tenho tendências más, eu devo corrigir e lutar para sanar, para corrigir essas tendências más. Substituindo um vício sempre por uma virtude, como vai dizer Descartes. Então, isso é muito importante para nos mantermos em harmonia. Novamente, Sharon Lebel vai dizer o seguinte: confie na existência de uma inteligência divina, cujas intenções dirigem o universo. Ele está fazendo uma reflexão para que nós nos voltemos para Deus. Tem muitas coisas que fogem das nossas capacidades, que fogem das nossas ações. Às vezes não conseguimos realizar algo e às vezes não conseguimos evitar outras. Não é por isso que nós devemos nos constranger, devemos nos frustrar por aquilo que nós não conseguimos evitar. Por exemplo, uma doença que nos veio, nos acometeu e que nós não temos como evitar e nem por isso, entre aspas, nós não provocamos, pelo menos nessa existência, não provocamos. Uma doença provocada seria, por exemplo, um efizema pulmonar causado pelo uso do tabaco, pelo uso do cigarro, então, e drogas variadas. Isso sim seria um ato cometido por nós que gerou uma reação no nosso organismo. Portanto, mesmo assim, nós devemos nos educar para não nos preocuparmos mais com isso.
Uma vez que nós já cometemos o erro, não precisamos mais sempre estar nos virando na cama, virando no travesseiro, preocupado com aquele erro. O erro foi cometido, agora é tentar fazer um caminho diferente, rumo à felicidade, um caminho que nos eleve a Deus e não cometer mais certos delitos, certos equívocos que nos levam ao sofrimento. Mas tem coisas que não dependem exatamente de nós. Por exemplo, a morte. A morte é algo inevitável, a morte física. Não podemos evitar. Quando nós perdemos, entre aspas, perdemos um pai, uma mãe, um filho, esses acontecimentos, eles são inevitáveis. Portanto, cabe a nós fazer um exercício constante para podermos lidar com essas supostas perdas, que para a doutrina espírita não é perda alguma. Simplesmente aquele ser que ora estava encarnado, ora está desencarnado e habitando o plano espiritual. Eu sei que é muito difícil nós encararmos isso de forma muito natural, mas para Deus e para um espírito superior, esse processo é extremamente natural. Recordemos aqui a situação de Sócrates, quando estava no leito de morte, ou prestes a morrer o uso da cicuta, né? Ele ia beber a cicuta e os discípulos chegavam, a mulher chegava, todos chorosos, e Sócrates consolando todas aquelas pessoas ali. Então, isso é muito interessante, porque vamos observar uma pessoa serena e tranquila com relação à imortalidade da alma. Este homem tinha a certeza de que jamais iria morrer após a putrefação do corpo físico. Iria morrer o corpo físico, não o espírito de Sócrates. O espírito que animava Sócrates, como ele mesmo vai dizer, continuará vivendo e viverá para sempre. Hoje nós lembramos de Sócrates como uma pessoa imortal. E, continuando ainda, Sharon Lebel, a fidelidade não pressupõe a crença cega. A crença cega. A doutrina espírita fala muito sobre a crença racional. Quando nós pensamos de forma racional, nós também temos aí uma fé raciocinada, uma fé racional, que nos leva a compreender, por exemplo, por que eu acredito em Deus. E uma das respostas um comentário dos Espíritos, no livro dos Espíritos, é o quê? Aplicai às vossas ciências um axioma, ou seja, se a planta existe, porventura, e aqui eu estou contando ao meu sabor, se a planta existe porventura, algum homem pode criá-la? A gente sabe que aquilo que não é criado pelo homem, logo, foi uma força que a criou. Foi uma inteligência superior ao homem. Por mais que o homem tenha inteligência, tenha desenvolvido as suas estruturas tecnológicas, não conseguirá criar uma simples planta da sua raiz, da sua raiz mesmo, e do próprio fruto germinativo que seria a semente. Então, não tem condições. Portanto, nós percebemos aqui a exaltação de Deus em toda a nossa vida, em todo esse contexto de vida. E percebemos aqui uma outra questão. Por natureza, as criaturas se afastam das coisas que acreditam fazer mal e admiram as que parecem serem boas e úteis. Isso é um pensamento muito sábio vindo de Epíteto, né? Na compreensão aí de Sharon Lebel. Porque nós nos afastamos das coisas úteis, verdadeiramente úteis para nós, nos afastamos dessas, mas nos aproximamos das coisas que acreditamos serem boas. Um exemplo, o que é bom para mim? O que é bom para você? Seria ter um carro, já que eu não tenho um carro, seria ter uma moto, já que eu não tenho uma moto, seria ter uma casa, seria ter o primeiro milhão, como diz muitos materialistas, seria ter uma conta bancária recheada de dinheiro. Isso
é um bem passageiro, logo não é eterno. Então não seria o bem verdadeiro, seria um bem ilusório. Aquilo que é verdadeiro, por exemplo, o que é? A verdade, o conhecimento, a felicidade. A felicidade é aquilo que é eterno. Quando eu tenho felicidade verdadeira, eu a tenho para sempre e não a tenho em momentos passageiros simplesmente. Portanto, meus amigos, em tudo haja com o coração e sem cobiça nem extravagância. Eu posso ter uma casa bem confortável? Posso ter, mas sem exceder os limites da extravagância. Eu posso ter um carro? Posso ter, sem ter que passar aí, passar os limites da extravagância. Eu não posso, por exemplo, é dever meu, enquanto ser humano encarnado que estou, ter, mesmo que eu tenha todo o dinheiro do mundo, ter algo de muita extravagância, possuir 10, 20 carros, 10, 20 casas, sendo que eu só vou usar um, sendo que eu vou morar só em uma casa. E se nós olharmos para o lado, nós veremos que tem muitas pessoas sem carro, sem casas, e que precisam das nossas mãos estendidas, né? Então, e terminamos dessa forma. A fidelidade é o antídoto da amargura e da perplexidade. Quando nós temos fidelidade ao caminho reto, nós nos afastamos da perplexidade, nós nos afastamos das angústias. Quando nós temos um caminho como meta, que seria um caminho divino, o caminho da verdadeira felicidade, todas as coisas materiais perdem o seu sentido maior. Perde o sentido de que eles são responsáveis pela nossa felicidade. Eles são responsáveis pelas nossas alegrias e não são. Porque quando perdemos, voltamos a sermos pessoas tristes novamente. Portanto, não são os bens materiais que nos trazem felicidade. O conhecimento ele é eterno, ele perdura uma vez adquirido, ele permanece, porque eu sou espírito imortal, ele vai se acumulando no decorrer das vidas sucessivas. A felicidade que eu adquiro, verdadeiramente, ela perdura. As conquistas que eu tenho na terra, elas perduram para quando eu retornar, voltar com essas novas conquistas angariadas quando eu estava encarnado em uma vida pretérita. Então, a evolução ela se dá de palmo a palmo. O conhecimento do Evangelho de Jesus ele se dá palmo a palmo, e a evolução do espírito rumo de forma verticalizada ela se dá quando eu penso em Deus, quando eu penso que vou adquirir melhorias para o meu espírito e não para o meu corpo. Então, fica aí as nossas reflexões, que possamos ter um domingo de muita tranquilidade, e compartilhe o vídeo se realmente gostou, compartilhe, converse com os amigos, isso é muito importante. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva. Vamos divulgar o bem, vamos divulgar o conhecimento, vamos divulgar a doutrina espírita. E até o próximo domingo com mais um programa Filos Off. Pare e pense.